Senhoras e senhores, ontem eu gravei um dos vídeos mais inesperados e chocantes em meus 25 anos fazendo isso. E eu já estava prestes a publicá-lo. Mas a sensação se somou mais uma sensação, quero dizer, talvez ainda mais escandalosa e chocante. Por isso hoje escrevi mais algumas coisas. Vocês verão um vídeo de ontem, lá eu estarei vestido de outra forma. E no final haverá um acréscimo que estou gravando hoje. E este é o vídeo. Este material tem relação tanto com políticos, quanto com celebridades, psicologia, com a América do século XXI e com presidentes. Em geral, assistam a Sensação 1 e depois no final vocês verão a Sensação 2. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein, ao microfone da cidade de Los Angeles, Califórnia. Para ser sincero, nem eu mesmo acredito no que vou contar para vocês hoje. Mas não é invenção. Tudo está confirmado por fatos. Tudo está confirmado por vídeos, áudios e vários outros testemunhos. Nem mais nem menos. Hoje estamos falando sobre o fato de que talvez Whitney Houston e Michael Jackson foram assassinados. E que isso foi planejado e feito pela mesma pessoa. Planejado, não sei, mas feito. Bem, vamos começar do começo. Hoje, os Estados Unidos acompanham não só a política, e também está acontecendo o julgamento de Didi. Isso significa Sean Combs? Bem, ele é provavelmente uma das pessoas mais influentes na indústria do entretenimento dos Estados Unidos e, portanto, do mundo. Por que esse processo ocupa as mentes e os corações de milhões? Espero que vocês entendam agora. As celebridades de Hollywood estão bem acostumadas com escândalos, e devido ao seu alto status, muitas vezes se tornam alvo. Mas agora, quando várias acusações estão surgindo em torno de um famoso produtor musical e ícone do hip-hop, talvez em breve ele mesmo tenha que responder por suas ações. Ele usou seu negócio, seus funcionários e pessoas próximas para obter o que desejava. Há um ano, Sean Combs estava na Times Square, recebendo a chave da cidade de Nova York. Hoje ele foi acusado e vai a julgamento. O promotor do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, fala sobre o Sean Combs, de 54 anos, também conhecido como Didi, músico, produtor e magnata dos negócios, que se tornou uma das figuras mais notáveis do hip-hop. Nova York, nós conseguimos! Harlem, nós conseguimos! Monteverde, nós conseguimos! Bronx, nós conseguimos! Vamos lá, a chave da cidade. Sim, sim, sim. Mas agora Combs enfrenta uma acusação federal. Ele é suspeito de tráfico de pessoas para exploração sexual e extorsão. Ou seja, Didi trazia garotas para os Estados Unidos da América ou as transportava dentro dos Estados Unidos da América, as explorava sexualmente e, além disso, protegia seus colegas no negócio. Como viemos parar aqui? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a como Combs subiu na escada de Hollywood, bem aqui no canto. Claro, por favor, entre. Didi nasceu no Harlem. Depois que seu pai foi assassinado, ele entrou para uma escola católica para meninos e depois foi para a Universidade Howard. E foi exatamente nessa época que ele começou a organizar essas festas e Didi sempre foi a alma da turma. E aí galera, estou entrando ao vivo com vocês de Londres, me sentindo incrivelmente humilde, grato e abençoado. Fui indicado ao Grammy. No final das contas, ele conseguiu um estágio em uma empresa e foi exatamente lá que sua carreira musical começou. O laureado de hoje é o primeiro rapper homem a receber uma estrela na calçada da fama em Hollywood, Sean Diddy Combs. No Boulevard de Hollywood, uma das estrelas leva o nome dele, uma estrela no Boulevard. Em 1990, ele trabalha como diretor de talentos na Uptown, mas o verdadeiro sucesso chega para ele 3 anos depois, quando ele funda a Bad Boy Entertainment. A partir desse momento, tudo simplesmente explode.
Ele assina com artistas como produtor de grandes nomes, como Notorious B.I.G., Asher e Mary J. Blige. É tanto música quanto moda com a marca Sean John, da qual ele é o fundador. Ele literalmente estava no topo do mundo quando se tratava de música. Ano de 1990. Tudo o que ele tocava, ele realmente tinha o toque de ouro. Ele era chamado de garoto de ouro. Ele transformava em ouro tudo o que tocava. Ele teve relacionamentos muito públicos, tem Kim Porter, acho que todos se lembram do relacionamento dele com Jennifer Lopez. Ele tem 7 filhos e ele realmente se orgulha, pelo menos publicamente, de participar da vida deles como pai. Não é segredo o quanto Compes é notável na indústria musical e do entretenimento, e não apenas graças ao seu próprio trabalho. Ele tinha um dom para encontrar talentos. Por um tempo, Didi estava no controle da carreira de cada um. Parecia que todo artista de sucesso em algum momento tinha vindo da Bad Boy. Ele projeta uma imagem que faz as pessoas desejarem estar em seu lugar. Ele vive o sonho das pessoas. Tudo é glamouroso, você viaja pelo mundo, descansa em iates, se veste bem. Era conhecido pelas suas festas. O problema é que quando você tem essa cultura e não há pessoas para te dizer não, não há limites nem mentores, tudo vai ficando cada vez mais extremo. As festas do Didi são as melhores, todo mundo sabe disso. É isso aí. À medida que a fama e a fortuna de Compes cresciam, Ross e seu círculo social também aumentavam. E os boatos sobre suas festas tristemente famosas se espalhavam rapidamente. Eu não posso contar muita coisa, então... Isso também eu não posso contar. Todo mundo sabia das tristemente famosas festas do Didi, e em algum momento todo mundo queria ir nessas festas porque todos os mais famosos iam lá. A lista inteira. Você pode listar as celebridades que iam lá? No entanto, havia rumores de que essas festas, frequentadas pelas maiores estrelas do show business, não eram exatamente eventos sociais comuns. Diziam que elas tinham um lado sombrio. Ou seja, depois de Epstein, começaram a expor outros especialistas em agradar os poderosos e ricos. Sempre circularam rumores e fofocas sobre o que acontecia nas festas do Didi depois da meia-noite, como tudo podia ficar realmente insano lá, além de casos de abuso sexual e outros abusos. Esses rumores e histórias surgiam, mas eles surgiam e desapareciam rapidamente nas sombras. Acho que muitos simplesmente fechavam os olhos para isso ou achavam que essas histórias eram loucura demais. Atenção. Também o atraíam seu papel de mentor e a interação com estrelas em ascensão. Você já viu o filme 48 Horas? Agora ele tem suas próprias 48 horas com Didi. Você sabe nossos lugares e atividades de costume. Bem, isso a gente não pode revelar, mas vou dizer assim. É definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos. Não sou seu responsável oficial, mas nas próximas 48 horas ele estará comigo e pretendemos nos divertir muito, enlouquecer de verdade. Meninas, meninos, 13 anos, 15 anos. A Games em Ventura abrirá o capital em breve. KOMS e Ventura em breve anunciam publicamente seu relacionamento, mas alguns anos depois eles terminam de repente. Eles tiveram separações e reconciliações por décadas, mas nunca houve um anel ou filhos. Acabaram se separando. Então você começa a se questionar, o que de fato está ocorrendo nessa relação? Mas mesmo com o fim do relacionamento deles, o que aconteceu depois chocou a todos. No final de 2023, Ventura entra com um processo sensacional contra Sean Compes, que muda tudo, e você não vai acreditar no que ela o acusa. Foi a partir daí, com o processo movido pela ex-namorada de Didi, com quem ele passou 10 anos, que começou de fato sua queda. Eu resolvi 425 milhões de dólares. Com Didi tudo bem, mas ele tem medo de que eu o desmascare. Eu vi cocaína líquida, eu mesmo usei enquanto fazia sexo com Didi e Cassie. Entendi, isso é ruim. Ele está sempre bebendo. Em algum momento, Sean Diddy Combs foi um dos magnatas do hip-hop mais ricos. Anos no centro das atenções trouxeram para ele tanto sucesso quanto fracassos. Mas ele sempre parecia sair ileso de todas as situações.
Até o ano de 2023, quando sua poderosa influência começou a ruir em meio a um escandaloso processo judicial. Uma coisa é dar uma entrevista ou escrever algo na internet e acusar alguém, mas quando surge um processo judicial, isso, na minha opinião, é um passo muito, muito sério. Cassie demonstrou uma coragem incrível ao colocar sua história no papel. Em seu processo civil M, Cassie afirmou que foi vítima de violência, agressão sexual e estupro por parte de Didi. Cassie afirmou que foi vítima de exploração sexual, que foi forçada a ter relações sexuais com homens prostitutos, que recebeu ameaças e que sofreu violência. Basicamente, ela afirma que tudo isso foi um grande esquema criminoso contínuo. Do processo de Cassie, soubemos que ela tentou namorar o rapper Kid Cudi e que Didi Jacoby explodiu o carro dele e disse a ela que pretendia fazer isso. Dizem que ela realmente sofreu com o tratamento cruel dele de uma forma muito severa. É evidente que ela precisou de anos para criar coragem e falar sobre isso. Na onda do movimento, quando falamos sobre acreditar nas mulheres e nas vítimas, muitas pessoas não acreditaram em Cassie. Naturalmente, inúmeros fãs de Didi achavam que ela estava inventando, que queria apenas pegar uma fatia do bolo. Mas começaram a surgir outros testemunhos. Apesar da rápida resolução do processo de Ventura, isso desencadeou uma série de eventos. Várias outras pessoas também entraram com processos e fizeram suas próprias acusações, entre as quais uma em particular causou bastante surpresa. Provavelmente, a pessoa mais famosa entre eles foi Rodney Jones, um produtor musical. No processo civil de Rodney Jones, ele afirma que havia prostituição, tráfico de pessoas no esquema de Rick e possivelmente tráfico de menores. Ele próprio foi vítima porque também foi forçado a praticar atos sexuais. Pare de brincar, ouviu? Pessoal, vamos discutir brevemente nosso assunto. Quero esse cheque, nada de harmonia humana, só estou falando como um rapper de vibe. Quero esse dinheiro até segunda-feira. Little Rod fala em detalhes sobre violência, ameaças, roubo de dinheiro de Little Rod e como Didi simplesmente o descartou, considerando-o um esquisitão bajulador que só está tentando conseguir dinheiro. Mas ele confirma as palavras de Cassie. Acho que depois que o processo da Cassie foi resolvido, outras pessoas também começaram a entrar com ações, na esperança de que seus casos também lhes trouxessem um grande pagamento. Don Richard também afirma que foi testemunha de como Combs mantinha relações sexuais com jovens garotas. Mas então veio o maior escândalo. Em 17 de maio de 2024, publica um vídeo das câmeras de segurança de 2016, no qual aparentemente Combs agride brutalmente Cassandra Ventura no corredor de um hotel. Quando eles viram aquele vídeo com ela no hotel e como o Didi a agrediu e chutou no rosto, ele realmente a chutou no rosto. Isso mudou completamente a percepção sobre essas acusações e, eu acho, isso finalmente convenceu a todos. Não. Leitura da acusação formal em 3 pontos, na qual Sean Combs é acusado de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte através das fronteiras dos Estados Unidos com o objetivo de prostituição. 6 meses após as buscas nas casas de Sean Diddy Combs e uma onda de processos judiciais, em 16 de setembro de 2024, o autoproclamado Mauzão para sempre foi oficialmente preso sob acusações federais. Pelo menos desde 2008 até o momento atual, Combs submeteu as vítimas à violência, ameaças e coerção para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e encobrir suas ações. Sean Combs liderou e participou de uma conspiração criminosa ligada ao crime organizado, usando seu império empresarial para realizar atividades ilícitas, incluindo tráfico de pessoas para exploração sexual, trabalho forçado, sequestros, incêndios criminosos, suborno e obstrução da justiça. Mas há um elemento da acusação que se destaca mais do que qualquer outro. São os chamados freak-offs. Acho que os freak-offs foram a parte mais chocante da acusação. Uma coisa é saber que ele dava festas selvagens.
O fato de Didi filmar a si mesmo e aos outros mostrava que ele achava que nunca seria pego. Compes usou força, ameaça de força e coerção para obrigar as vítimas a participarem de apresentações sexuais prolongadas com homens que eram trabalhadores do sexo comerciais. Ele transportava alguns deles através das fronteiras estaduais, frequentemente gravando em vídeo. Basicamente, o governo afirma que existe uma organização criminosa liderada por Compes, que transporta mulheres e homens prostitutos, com o objetivo de realizar essas festas bizarras, essas festas sexuais, onde as pessoas são drogadas e fazem sexo por dias a fio. Então o Didi foi preso, todo Hollywood, toda a indústria musical só falam sobre isso. Bem, então quando não se fala sobre isso, significa que é algo realmente horrível. Agora temos um governo sentado na Casa Branca. Mas no tribunal, de repente, acontece algo totalmente inesperado. Como testemunha, aparece um rapper que, junto com Eminem, provavelmente divide o primeiro lugar no mundo em vendas. Hoje em dia já não existem mais discos ou álbuns. Provavelmente isso se chama... Esse é Kanye West. Kanye, aliás, é absolutamente imprevisível. Mas aqui eu diria que ele superou todas as expectativas. Kanye West virou tudo de cabeça para baixo. O salão do tribunal de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. O que começou como um testemunho contra os supostos crimes de Didi acabou se tornando algo muito mais explosivo. Kanye acusou Clive Davis de organizar a morte de Whitney Houston. O juiz ficou chocado. Os promotores não sabiam que Kanye West China. E nada menos que isso. O caso de tráfico sexual, drogas e abuso de menores se transformou em um caso de assassinato de uma das estrelas mais amadas e idolatradas da América, Whitney Houston. Segundo Kanye, tudo o que pensávamos saber sobre o fim trágico de Whitney era uma cortina de fumaça, e ele afirma que Clive Davis planejou tudo isso. Neste vídeo vamos analisar a declaração sensacional de Kanye no tribunal e as provas por trás de suas acusações chocantes. Sinistra, a sincronia da festa de Clive antes do Grammy e por que Kanye acredita que é justamente Clive o verdadeiro manipulador dos segredos mais obscuros da indústria musical. Você quer saber a verdade? Perguntou Kanye, tirando os óculos escuros e olhando diretamente para os jurados. Vocês precisam saber que a questão não é apenas sobre Dida. Tudo é muito maior, muito mais amplo. Tudo remonta às raízes de Whitney Houston. Tudo remonta a Clive Davis. Exclamações surpresas ecoaram pela sala do tribunal. Até o juiz recostou-se na cadeira, atônito. Os advogados de ambos os lados estavam perplexos e alguns preocupados. Kanye não estava apenas testemunhando, ele lançou uma bomba. Durante 14 anos, moramos em uma casa grande em um lugar chamado Woodland Hills, que fica nos arredores de Los Angeles, com 7 quartos, quadra de tênis, uma piscina quase do tamanho olímpico e despesas enormes com irrigação do terreno. Nossos vizinhos eram os Kardashian. A maioria das pessoas nos Estados Unidos e os jovens no exterior conhecem as Kardashians, especialmente o ramo mais jovem da família. E pela nossa quadra de tênis, sempre passavam para eles uns caras bem engraçados, do meu ponto de vista. Garotas e caras com piercings no nariz, na boca, nos dentes, com cabelos pintados, tatuagens em partes do corpo incrivelmente desconfortáveis, na minha opinião. Eles passavam por nós porque meu neto mais velho, Togda, na época tinha 15 anos, talvez 16, era amigo de alguém da mesma idade da família Kardashian. Certa vez entrei no quarto dele. Nós morávamos no 2º andar e minha filha com o filho dela, eles então no 1º. Havia vários quartos lá. Eu entro no quarto dele. E lá na cama, deitado por cima, estava um homem negro grande com cabelo tingido. E no quarto ao lado, um grupo de pessoas estava sentado e olhando algo atentamente no computador. A galera deles tinha todo aquele visual de rapper, sabe? Calças caídas até o quadril para mostrar o corte.
Bom, tudo era grande, enorme, né? Engraçado. No quarto tinha aquele cheiro forte de maconha boto, na verdade não era coisa barata. Então encontrei o Nick olhando para o computador. Peguei o olhar dele, apontei para o quarto dele e perguntei sério, quem é esse? Então esse é o Kanye? Respondeu meu neto. Quem, Kanye West? Eu deveria saber quem é essa pessoa? Perguntei eu e pelos rostos surpresos de todo o grupo, percebi que eu deveria saber quem era essa pessoa. Depois de uma pequena pausa, meu neto tentou explicar. Mas você, disse ele, já me contou sobre Michelangelo, lembra? São eles? Ele apontou com o dedo para o grupo reunido. Eles não conhecem Michelangelo, mas todos, exceto você e talvez a vovó, todos sabem quem é Kanye West. E aí eu lembrei, falei, marido da Kardashian, é isso? O pessoal sorriu e entendeu que eu não sou totalmente doido. Da próxima vez que vi um cavalo na Casa Branca, ou seja, no Salão Oval, e agora, então, é a terceira vez. Ele apontou através de todo o salão. Aqui. E disse... Vocês continuam perguntando sobre Didi como se ele fosse o principal. Mas não é assim, ele é apenas... Apenas um fantoche. O verdadeiro manipulador é Clive Davis. Sala do tribunal. Explodiu. Da equipe jurídica, choveram objeções, mas Kanye não parava. Sua voz ficava cada vez mais alta e tensa. Ele mencionou o fim de semana do Grammy, 2012, uma morte repentina. Whitney Houston e agora já tristemente famosa festa de Clive Davis na véspera do Grammy, que continuou apenas alguns andares abaixo do corpo sem vida dela. Você quer dizer que alguém está morrendo lá em cima enquanto vocês fazem uma festa lá embaixo? Isso não é homenagem, é um ritual. Eu não acho que houve um acontecimento maior no mundo do entretenimento do que o que Kanye fez no tribunal. Bem, talvez quando uma após a outra, as estrelas do cinema americano contavam que conseguiram os papéis que as tornaram celebridades mundiais na cama de Harvey Weinstein. Aliás, meu colega de dormitório, e Tim não é parente. Ele as atraía para lá, Harvey? Não, não atraía. Elas ficavam na fila, sonhavam em ser chamadas, em serem convidadas, sonhavam com fama, dinheiro, sonhavam com luxo, e esperavam pelo dedinho do Harvey apontando para elas, e então corriam, nervosas, arrancando o resto das roupas. Mas agora não é mais sexo, já é assassinato. Então Kanye descreveu como, de acordo com, na opinião dele, a indústria musical é controlada como uma organização secreta com pervertidos que decidem quem vai viver e quem vai morrer. Segundo ele, Whitney estava à beira de revelar algo muito mais profundo. Ela sabia demais, ela estava tentando escapar. E quando você tenta escapar, eles te destroem, afirmou ele. O silêncio tomou o salão do tribunal. Os jurados de olhos arregalados estavam sentados. Alguns se inclinavam para a frente, outros visivelmente chocados. Kanye transformou o que deveria ser um depoimento acusatório contra Diddy em uma denúncia completa de Clive Davis e da indústria, supostamente construída sobre vítimas e silêncio. Ao abrir essa porta, Kanye se recusou a fechá-la. Ele transformou toda a sua fala em um manifesto improvisado contra Clive Davis, traçando paralelos sinistros entre o que aconteceu com Whitney Houston e o que, na opinião dele, quase aconteceu com ele mesmo. Você já se perguntou por que todas as lendas morrem pobres, doentes ou sozinhas? Ele perguntou na sala do tribunal. Porque eles nunca controlaram a própria vida. Foram manipulados, guiados, empurrados e quando saíam dos limites eram eliminados. Eu não consigo imaginar o que estava acontecendo na sala do tribunal. Como aqueles que estavam lá, captando cada palavra, tentando memorizar para depois contar isso por toda a vida. Kanye relatou os eventos do dia 11 de fevereiro. Em seguida, Kanye contou sobre os eventos de 11 de fevereiro de 2012. Ele contou aos jurados como Whitney foi encontrada de bruços na banheira, como os paramédicos chegaram tarde demais e como
Clive Davis continuou sua festa apenas um andar abaixo. Isso não foi luto, isso não foi respeito, isso foi arrogância, isso foi uma demonstração de poder em toda a sua glória, disse ele. Ele afirmou que Whitney tentou avisar outros. Kanye. Ele se referiu a um vídeo que viralizou, onde Whitney interrompe uma entrevista 2 dias antes de sua morte, sussurra algo para Brandy e supostamente pronuncia a palavra afogada. Você acha que ela não sabia? Perguntou. Kanye fez um pedido de ajuda, mas ninguém respondeu. Então ele apresentou mais afirmação preocupante. Segundo Kanye, algumas horas antes de morrer, Whitney ligou para alguém próximo e deixou uma mensagem de voz misteriosa. Ele diz que essa ligação foi apagada dos registros telefônicos dela. Uma ligação não é apagada à toa, a menos que nela seja dito algo que eles não querem que alguém ouça, insistiu Kanye. Quando lhe perguntaram quem eram eles, Kanye respondeu, eles. Para quem Clive trabalha, aqueles que controlam esse negócio mesmo antes da maioria de vocês nascerem. Kanye terminou este. Kanye concluiu seu testemunho, afirmando que Diddy é culpado, mas não o único. Você olha para o monstro, mas alguém o fez se tornar assim. Kanye insistiu em sua opinião, chamando a morte de Whitney Houston parte de um certo esquema. Ele listou tais nomes como Michael, Jackson e Prince, afirmando que eles também foram sacrificados por poder e dinheiro. Todos eles tentaram resistir. Você acha? O príncipe queria morrer sozinho no elevador. Você acha que Michael queria sair da vida desse jeito? Sim, deixa pra lá, disse ele. Kanye afirmou que Whitney foi silenciada porque ela se recusou a ficar calada. Ela tinha os seus próprios demônios, sim, mas ela tentava se reerguer. Ela fazia planos, se conectava com pessoas, anotava coisas, ela estava se preparando para conversar. Então ele acusou Clive Davis de controlar o catálogo dela, a reputação dela e, no final das contas, a vida dela e herança. Kanye. Citei como os lançamentos póstumos de Whitney impulsionaram as vendas enquanto a fortuna de Clive seguiu crescendo. Morta, ela valia mais do que viva e eles sabiam disso, disse ele. Ele mencionou Bob e Christina, filha de Whitney, que morreu em circunstâncias terrivelmente semelhantes. Nas circunstâncias. O mesmo banheiro, as mesmas drogas, o mesmo silêncio, disse Kanye. Sua voz tremia. Se isso não é uma regularidade, então eu não sei o que é regularidade. No salão da galeria reinou o silêncio. Segundo relatos, um dos jurados tinha lágrimas nos olhos. Apareceram lágrimas. Kanye terminou com as palavras. Vocês podem me chamar de louco, podem dizer que estou forçando a barra, mas perguntem a si mesmos. Quantas coincidências são necessárias para que se forme uma conspiração? Quando ele desceu da tribuna, toda a sala do tribunal permaneceu imóvel. Diddy olhava para o vazio, seus advogados estavam claramente abalados. E o público? Eles já espalhavam as palavras de Kanye como um incêndio florestal. Whitney Houston, ícone, voz da América, coração da nação, alma e dor, talento incrível. Quando os depoimentos de Kanye West contra Diddy continuaram, o caso tomou um rumo chocante e totalmente inesperado. Inicialmente focado em uma teia de acusações de violência, controle e tráfico de pessoas. Kanye de repente mudou de assunto. No tribunal, fez-se silêncio. Ele se inclinou para o microfone e disse com um tom sério: Vamos ser honestos, Diddy não é quem puxa todos os cordões. Que tudo é muito mais profundo, muito mais profundo. Estou falando de Clive Davis. Esse nome soou como uma verdadeira bomba. Exclamações surpresas ecoaram pela sala. Até Diddy, que antes estava inquieto durante as exibições, ficou paralisado e com um olhar atônito virou-se para seus advogados. Por um momento, o tempo na sala do tribunal pareceu congelar em um silêncio tenso. Então Kanye continuou, sua voz ficou mais firme. Ele começou a contar sobre o que chamou de sombrio, um fluxo na indústria musical do qual a própria Whitney Houston tentou escapar. Whitney sabia, afirmou Kanye. Ela tentou sair, ela tentou falar, e vocês todos sabem o que aconteceu. Ele afirmou que a morte repentina dela, quando foi encontrada de bruços na banheira, apenas algumas horas antes da festa organizada por Clive Davis no mesmo hotel, não foi apenas uma tragédia, mas uma ação planejada.
Depois, Kanye mencionou aquela tristemente famosa festa na véspera do Grammy, chamando-a não de homenagem, mas de ritual. Você acha que é coincidência que ela morreu naquele hotel e a festa continuou? Isso não é luto, isso é controle, isso é poder, isso é uma mensagem. Os promotores trocaram informações com olhares surpresos. Kanye não avisou ninguém que isso ia acontecer, mas ele não pretendia parar. Aquela festa era apenas uma fachada. A verdadeira comemoração estava lá em cima. Aquela mulher já tinha partido, e eles sabiam que ela não estava mais ali. Eles dançavam enquanto ela jazia lá em cima, fria. Clive sabia, todos sabiam, mas ninguém disse nada. Nesse momento, Diddy estava claramente abalado, mas não por causa das acusações de Kanye contra ele. Isso o tirou do eixo. O próprio desvio de foco de Kanye. Ficou claro que nos bastidores havia uma figura ainda maior por trás de tudo, e na opinião dele, essa figura era Clive Davis. Os advogados de defesa contestaram, buscando reverter o depoimento. Mas o juiz permitiu que Kanye terminasse seu pensamento, já que suas declarações diziam respeito à cultura do medo na indústria, que era um tema central do caso. No final, Kanye olhou por toda a sala do tribunal e perguntou: querem saber por que não aconteceu comigo o mesmo que aconteceu com Michael Jackson ou Whitney? Porque eu parei de jogar pelas regras deles. Ele fez uma pausa e então disse a frase mais assustadora do dia. Clive Davis não é um mentor, ele é um arquiteto. E os projetos dele são feitos de silêncio e banheiras. Depois das declarações explosivas de Kanye, funcionários da justiça reproduziram trechos de documentários e depoimentos de testemunhas sobre a noite da morte de Whitney. Houston, objetivo verificar ou refutar a suposição de Kanye de que a morte de Whitney não foi acidental. Os jurados silenciosamente observavam as imagens das câmeras de vigilância, nas quais foi registrado o caos dos eventos no hotel Beverly Hilton. Sua assistente encontrou o corpo às 15h30 e já à 1h555. Whitney Houston foi oficialmente declarada morta. O que mais impressionou não foi a programação dos eventos, era a atmosfera depois do que aconteceu. Apesar de a morte, Whitney prefesta Clive Davis. O evento ocorreu como planejado, horas depois, no mesmo hotel. Várias testemunhas, incluindo funcionários do hotel e seguranças, disseram que o corpo dela ficou no quarto no andar de cima. Enquanto as celebridades dançavam e posavam para fotos, erguiam taças de champanhe. Alguns convidados afirmam que só souberam da morte dela no dia seguinte. Outros disseram que souberam do que aconteceu e ficaram horrorizados com o fato de a festa não ter sido cancelada. Velho amigo de Whitney, ele contou no tribunal. Ela nunca teria querido que o show continuasse. Isso não era ela, eram eles. Quando lhe perguntaram quem eram eles, ela respondeu diretamente: pessoas que ganhavam dinheiro com ela, estivesse ela viva ou morta. Em seguida, no tribunal foram exibidos trechos do tristemente famoso entrevista na qual Whitney interrompe a apresentação de mídia de Clive com Brandy e Monica. Imagens feitas apenas 2 dias antes de sua morte mostram como Whitney entrega um bilhete para Brandy e repete várias vezes a palavra afundar. Espectadores ficaram impressionados. Um dos especialistas analistas disse aos jurados que tal repetição, neste contexto, pode indicar uma sensação de pressentimento ou medo. Como se ela soubesse, disse ele. As primeiras declarações de Kanye começaram a parecer não apenas um surto selvagem de emoções, mas sim um elo de ligação. Especialmente quando leram em voz alta uma antiga entrevista de Chucky Hahn, onde ela descreveu a festa de Clive como uma completa loucura, afirmando que isso parecia mais um sacrifício do que uma homenagem. A memória? A insinuação era sombria. A morte de Whitney era conhecida, esperada e, de certa forma, reconhecida não com luto, mas com celebração. Clive Davis recusou-se a testemunhar no tribunal alegando problemas de saúde, mas isso não impediu os promotores de recorrer à atenção à aparência do que estava acontecendo e ao dinheiro. Após a morte de Whitney, vendas dela, os álbuns dispararam para o céu. Os contratos de licenciamento foram revisados, os royalties expiraram, a máquina póstuma começou a lucrar. E quem se tornou o principal beneficiário desse surto financeiro? Clive Davis. Nesse instante, a sala do tribunal já tinha se recuperado do choque.
Mas ninguém esperava que Kanye voltasse ao tribunal para uma segunda rodada de depoimentos, desta vez com um objetivo específico. Que os observadores, Kanye ampliou suas acusações em uma bomba cuidadosamente calculada, segundo observadores. Clive Davis não apenas puxava as cordas, ele usava Diddy. A sala do tribunal explodiu, os advogados de Diddy começaram a gritar, expressando protestos e exigindo explicações sobre a relevância. Mas Kanye continuou insistindo que Diddy era um bode expiatório, uma cortina de fumaça. Aquele que eles usaram para se aproximar de pessoas como Whitney, como Michael. E, se não acredita em mim, pergunte. Fakim Muhammad. O nome Fakim Muhammad imediatamente chamou a atenção. Esse chefe, o chefe de segurança tanto de Michael Jackson quanto de Diddy, Fakim já foi mencionado no processo civil de Lil Rod como alguém capaz de fazer pessoas desaparecerem e problemas. Kanye afirmou que Fakim não era apenas... Ele era um curador, uma pessoa que com precisão impressionante passou do círculo de Jackson para o círculo Diddy. Então, Kanye fez sua declaração mais acusatória. Eu ouvi a gravação da última ligação telefônica de Michael e adivinha sobre quem ele estava tentando alertar as pessoas. Não sobre o Dr. Miuri, não sobre Sona, mas sobre Clive Davis. Suspiros de surpresa percorreram a sala. Segundo Kanye, nas últimas semanas de vida de Michael, ele se tornou paranoico. Ele acreditava estar sendo vigiado e que suas conversas eram gravadas e não sem motivo. E controlado. Michael, ele disse, eles estão me seguindo, e ele quis dizer o Clive, não no sentido figurado, não com indiretas. E agora, no final, foi relatado que Michael Jackson também foi morto por ordem de Clive Devisa. Depois, os promotores exibiram um vídeo de Kanye de uma antiga entrevista onde ele disse: as pessoas que fizeram o Michael desaparecer são as mesmas que estão tentando me fazer calar a boca. O tribunal está agora profundamente imerso na história. Kanye observou como as conexões entre figuras influentes da indústria, curadores e mortes inexplicáveis começaram a aparecer não apenas especulações, mas algo muito mais sinistro. Era essa uma teoria da conspiração ou a última tentativa desesperada do artista de recuperar a verdade? Agora, essa era a questão. Diante do júri. Quando Kanye West deixou o banco das testemunhas, ouviu-se um murmúrio na sala do tribunal, mas a acusação não parou por aí. Para confirmar sua declaração, eles chamaram ao banco um psiquiatra forense que estudou os padrões de comportamento de Whitney Houston nos últimos semanas dela vida. O especialista, que analisou horas de entrevistas, anotações pessoais em diários e depoimentos de testemunhas oculares, pintou um quadro assustador. Ela apresentava sinais de paranoia extrema, afirmou o especialista. Ela estava convencida de que estava sendo vigiada, que seu telefone estava sendo grampeado, que ela estava sendo perseguida. Depois a acusação incluiu um trecho da entrevista de Divete Siashi de Venad Satogo, do ano, que anteriormente havia passado despercebido. Onde Whitney? Ele diz: eles querem me fazer calar, ficar em silêncio. Quando perguntaram a ela quem eram esses eles, Whitney recusou-se a dizer nomes, mas seus olhos diziam: por si só neles havia medo que nenhuma fama poderia esconder. Aparece. Triste. A famosa entrevista com Brandy, que está sendo exibida novamente, mostra Whitney entregando uma nota misteriosa para a câmera apenas 2 dias antes de sua morte. Por anos, fãs especularam sobre o conteúdo daquele bilhete. Agora, Kanye West afirma que conversou com alguém próximo de Brandy, que lhe contou que Whitney foi quem escreveu aquilo. Não confie em Clive, eu preciso de ajuda. Senhores, não sei o quanto esses nomes interessam a vocês. Whitney Houston, Michael Jackson, Prince. Compareceu ao tribunal, contar sobre drogas, violência, abusos nas festas do Didi e também em sua vida pessoal. De repente, raramente uma história tem tantas intrigas e tantas celebridades. Juridicamente, isso não era necessário, mas o juiz permitiu. Eles tentaram silenciar e a mim também, começou Kanye. Sua voz estava calma. Whitney, Michael, Prince. Eles queriam sair e foram tirados.
Ele acusou a indústria musical de agir como um cartel, chamando Clive Davis de manipulador e Diddy de executor. Kanye afirmou que Diddy não organizou aquela festa por vontade própria. Ele fez isso porque foi forçado. Isso é o que acontece ao fazer um pacto exclusivo com demônios. Kanye apontou novamente para Fahima Muhammad, afirmando que ele estava conversando um fio entre a queda de Michael Jackson e o atual escândalo envolvendo Diddy. Como um jovem de 20 anos, recém-formado em uma escola de negócios, passa do campus para ser segurança de Michael Jackson e depois de Diddy. Ou ele é um gênio, ele é um manipulador das sombras. Mas a declaração mais chocante de Kanye veio no final do seu discurso. Eu sei que todos vocês querem me fazer parecer louco. Vocês fizeram o mesmo com Ye, com Michael, com Whitney. Mas aqui está a diferença. Eu ainda estou respirando e não pretendo ficar em silêncio, porque o silêncio é a maneira deles vencerem, e eu não vou deixar que eles vençam. O juiz anunciou um intervalo até o dia seguinte, mas os debates continuaram. Eu não vou ficar em silêncio, disse Kanye. Se você entendeu, os promotores e Kanye Voice não anunciaram sobre o que, na verdade, ele vai falar. Todos pensaram que ele só iria dar algum tipo de depoimento sobre Diddy, mas acho que eles tinham medo de que ele fosse interrompido. Ninguém na sala esperava, ninguém esperava. Nem o juiz, nem ninguém. A defesa tentou pará-lo, mas a história foi contada. O feito estava feito. E agora vamos esperar, senhoras e senhores, pelo desenrolar dos acontecimentos. Mais uma vez, raramente acontecem histórias tão dramáticas com tantas celebridades mundiais. Até logo. Se houver alguma novidade, quando houver alguma novidade, eu certamente contarei para vocês. E aqui está uma novidade e eu já estou contando para vocês. Vamos começar com a entrevista de Obama sobre seu terceiro mandato, que foi lembrado por Benny Johnson. E agora, você gostaria de ter um segundo ou terceiro mandato? Sabe, se eu pudesse arranjar tudo de forma que eu tivesse um dublê, homem ou mulher, e eles tivessem um fone de ouvido no ouvido, e eu só ficaria sentado no meu porão, de calça de moletom, assistindo materiais, e poderia, digamos, soprar as falas para ele, e outra pessoa cuidaria de toda a conversa e das cerimônias. Isso me serviria perfeitamente. Uau! Incrível. É uma pequena confissão surpreendente. É incrível como essas pessoas sempre precisam estar em evidência. Eles simplesmente têm que se exibir. Essa é a essência da banalidade do mal diante dos seus olhos. Ou seja, a história com Biden foi planejada e realizada por alguém, seja sob a liderança ou com a participação de Barack Obama. Mas vamos em frente. Nós falamos sobre escravas sexuais, né, sobre estupros em grupos, sobre drogas e, no final, sobre assassinatos. Talvez tudo isso seja verdade. Bem, talvez não, mas vamos continuar assistindo. O fiozinho está se desenrolando ali. Aqui está o vídeo que vou mostrar. A gravação foi feita em 2018, ou seja, no ano de 2018. Fica claro que este é o governo do presidente número 45. O ator de Hollywood, Terrence Howard, afirma que homens de programa contratados, depois de receberem uma boa dose de drogas, transaram com o jogador de basquete LeBron James e o ex-presidente Barack Obama. Existe também um cantor chamado Jay-Z e muitos outros. A ex-namorada de Diddy é Cassie Ventura, que foi a primeira a processá-lo, confirmou que a pessoa que atirou no Hotel Trump foi Julian Ory. Isso foi a escrava sexual contratada de Diddy. E o que Diddy, Hillary e Barack discutiram foi como poderiam matar Donald. Isso significa que quem atirou foi justamente esse tal de Jonathan Oddi. Ele trabalhava para Diddy, que era prostituta, tanto para ele quanto para atender outros. E ele era tanto cliente quanto fornecedor desse serviço.
E essa mesma, né, que entrou com um processo contra a Ventura também, ou seja, estava sendo comprada a mando de Didis. A coisa começa a ficar totalmente fora dos bastidores, não é? Esse é um homem chamado Jonathan Odd. Ele foi dançarino no Chippendales, um artista adulto para falar de forma educada. Ele foi ao campo de golfe do Trump em Miami e, segundo seu próprio relato, atirou no lustre tentando chamar a atenção do Trump. Recomendo que você assista ao depoimento gravado em vídeo. Está tudo disponível para você ver por si mesmo. Estranhamente, Jonathan Odd não consegue levar o caso ao tribunal. Depois desse depoimento, ele disse que atirou, não feriu ninguém, mas atirou no campo de golfe do Trump para chamar a atenção do Trump. Por quê? Ele disse que existe uma cabala que está tentando matar o Trump? Antes de abordarmos essa afirmação, consideremos outra declaração interessante que ele fez. Ele disse: "Eu sou um escravo sexual do Didi e me pagam para fazer sexo com a namorada dele. O nome dela é Cassie. E é isso que me pagam. E eu tenho um acordo de confidencialidade." Em 2018, o aspecto mais surpreendente das declarações dele acabou se mostrando verdadeiro. Então precisamos considerar também todas as outras declarações dele. O que vem depois? E depois? Ele disse que estão planejando matar Trump. Ele disse que estão planejando matar Trump. Uma conspiração satânica. Como eles vão fazer isso? Perguntou o policial. Jonathan Odd responde: "Será como com Kennedy. Farão isso diante das câmeras, ao vivo, como um evento de campanha. Vão atirar na cabeça dele." Em 2018, Odd disse que os conspiradores planejam matar Trump durante seu discurso público em algum lugar na rua e que ele deve ser morto, como Kennedy, com um tiro na cabeça. Como sabemos, tudo isso aconteceu, só que o atirador errou por pouco. Ele conta que Obama e Hillary fazem parte de um culto satânico predatório, parecido com os Illuminati. Ele descreve como sabe disso? Eu ouvi isso, disse Odd, porque Didi discutiu isso ao telefone na minha presença, enquanto eu estava na cama com ele. Bem, já está sentindo a adrenalina? Vai ficar ainda melhor. Não foi à toa que esperaram pelo episódio final do vídeo. Sim, então se você sabe inglês, pessoal, procurem e assistam Benny Johnson. De vez em quando ele faz programas fantásticos. Um trecho muito interessante aqui de um advogado que apareceu no News Nation e disse: "Eu vi gravações com as maiores estrelas, com as estrelas de topo." O que isso significa? Nas orgias do Didi? O que são as maiores estrelas? Elas nos dizem muito mais do que o Didi. O quê? Espera um segundo. Bem, Didi é realmente uma grande celebridade. O que significa muito mais famosos do que Didi? Sobre o que você pode falar, afinal? Um pornô, supostamente com Didi e estrelas ainda mais famosas, está circulando por aí agora. Eddie Griffin, um comediante famoso, diz que Didi está acabado, que ele não vai sair vivo da prisão depois de ser preso por tráfico de pessoas para exploração sexual. Em quem você pode ter um material tão comprometedor para ser Epsteinado? Epstein possuía material comprometedor sobre Bill Clinton, que fez 27 viagens para a ilha. Hillary Clinton também esteve lá, e todos sabemos o que aconteceu com Epstein. Então, quem poderia ser essa pessoa? Quem poderia ser essa pessoa? Uma explicação, caso você tenha perdido antes. Também, Epstein Didi trazia garotas muito jovens, oferecia drogas para elas e para as pessoas certas, e depois organizava relações sexuais em qualquer quantidade e com qualquer número de pessoas. Quem poderia ser isso? Qual é a relação entre Didi e Barack Obama? Quero voltar um pouco ao passado, ao ano de 2020, quando Didi foi entrevistado sobre o quão perigoso era Donald Trump. Na verdade, podemos voltar ainda mais no tempo, e é isso que vamos fazer para falar sobre quanto tempo Didi foi usado como uma ferramenta pelo Partido Democrata e por que isso é completamente ilógico. Mas quero começar pelo uso mais recente de Didi, porque em 2024 ele foi tirado de cena. Não se preocupe, ele foi substituído. Lisa Oproy, e claro, também estava nisso.
Nas festas, o engraçado é que tudo está separado por apenas alguns graus. No ano de 2020, Didi fez um discurso e disse que homens brancos como Trump deveriam ser expulsos. Interessante, quem estava por trás disso? Vamos lá. Se esse homem for eleito, não vamos mais ficar de braços cruzados e deixar que nos matem. Não temos medo de ninguém, nos levantamos e declaramos nossa identidade. Estamos à beira de uma guerra racial. Homens brancos como Trump precisam ser expulsos. Pessoas brancas como Trump devem desaparecer, devem ser expulsas. Aliás, a até então desconhecida Didi entrevista o ainda desconhecido Barack Obama, na época candidato ao Senado. Ou seja, ninguém o conhecia, muito antes de nós sabermos quem ele era. 22, 38, 23, 30. Não, lembra a cooperativa Alzera? Agora vai começar a aparecer uma sauna com garotas nuas. 25.15, 26.23, 26.43, 28.15. Ah, você sabe, aliás, quem está agora à frente da acusação contra Didi? O promotor principal foi substituído, ou seja, o promotor responsável por este caso. Foi substituído pela filha de Comey, daquele mesmo James Comey, que agora está sendo investigado pelo 8647, o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation. Por que ela foi enviada? E ela foi enviada para garantir que Deus me livre, nada sobre Obama, os Clintons e outras figuras importantíssimas vazasse para a imprensa. Mas acaba vazando mesmo assim. E aqui está a entrevista mais estranha com John Legend e sua esposa. O repórter perguntou ao John: qual foi o lugar mais estranho onde você já fez sexo? A esposa dele tomou a iniciativa. 29, 33, 29, 55, 29, 33, 29, 55. Essa coisa com Obama, como é isso? Nós não vamos falar sobre isso. O que é essa coisa com Obama? Bem, e o quadro final de Benny? 40, 38, 40, 45. Agora está claro para vocês quem participou das festas na casa da Didi, festas, para não dizer mais. Está claro para vocês quem o acobertava e protegia? Está claro para vocês que vão fazer com a Didi na prisão a mesma coisa que fizeram com Epstein? Vão deixar ele se enforcar?